Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia. Presente. Jaime Henrique Duarte. Presente. Eduardo Bosco presente. Geraldo Atleta. Rivera. Presente. Raimundo Azevedo Ferreira. Dr. Alexandre Amaral. Augusto Canto. Abimael Ranieri Tatu. Leitura do expediente recebido do Executivo. Projeto de Lei 28/2012, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 109 mil. Projeto de Lei 29/2012, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 520 mil. Solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura dos requerimentos e suas respostas. Ofício 150/2012, DVSA, em 15 de maio de 2012. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 65/2012, de autoria de todos os vereadores, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. Por que não há bebedouros para os atletas do Ginásio Municipal Paulo Jacó? Resposta. Conforme informado pelo Departamento Municipal de Esporte, Lazer e Cultura, existe bebedouro ao lado da arquibancada. 2. Quando a Prefeitura pretende instalar bebedouros no Ginásio Municipal? 2. Prejudicado. Atenciosamente, Jacob Saldo, ao excelentíssimo vereador Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal. Ofício 04-151/2012, DVSA. Processo 1398. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 66/2012, de autoria de todos os vereadores, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. Por que os ferros de proteção existentes no pátio da escola não foram soldados? 1. Os ferros de proteção foram soldados, porém danificados novamente. 2. Há uma previsão para a solução do problema? Resposta. Sim. Em conversa com a diretora da escola, fomos orientados a retirar a proteção, por não ter função nenhuma no local. Informamos ainda que até o dia 18 de maio de 2012 estaremos realizando o serviço de retirada dos ferros. Atenciosamente, Jacob Salda, prefeito municipal, Sua Excelência Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal. Ofício 152/2012, DVSA, 15 de maio de 2012. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 67/2012, de autoria de todos os vereadores, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. Por que a Prefeitura não começa uma campanha para melhorar as calçadas do nosso município, a começar pela frente das escolas municipais? Resposta. Os reparos das calçadas, especificamente em frente às escolas municipais, são executados quando solicitados pela diretoria das escolas, o que iremos fazer a partir de agora através do Departamento Municipal de Serviços Urbanos. É uma vistoria para avaliação das mesmas. 2. A previsão para a realização das obras para arrumar a calçada em frente à escola? Sim. O prazo solicitado pelo Departamento Municipal de Serviços Urbanos para a execução dos reparos dessa calçada específica é até o final deste semestre. Atenciosamente, Jacob Salda, Sua Excelência Eduardo Jesus Melo. Ofício 153/2012, DVSA. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 68/2012, de autoria de todos os vereadores, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. Por que a Prefeitura não retirou o mato existente no local? No referido local foi realizado roçada entre os dias 16 a 20 de abril de 2012. 2. Há uma previsão para a solução do problema? 2. Prejudicado. 3. Qual será a destinação desse terreno da Prefeitura? Será construído algo no local? Esta área verde do loteamento e no presente exercício não há previsão de construção no referido local. Esta área verde. Já é. Resposta. Ofício 154/2012, DVSA, 15 de maio de 2012, senhor presidente. Em atenção ao requerimento número 69/2012, de autoria do vereador Abimael Ranieri, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. A possibilidade da implantação da depressão redutora de velocidade e da drenagem de água no local citado? 1. Sim. 2. Se sim, quando? Quando houver recursos financeiros disponíveis. 3. Se não, qual o motivo? Prejudicado. Jacob Salda, prefeito municipal, excelentíssimo senhor Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal. Lido.
Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Projeto de Lei 14/2012-L, de autoria da mesa da Câmara, que dispõe sobre a revisão anual do salário dos servidores públicos da Câmara Municipal e do subsídio dos vereadores, de que trata o artigo 37, inciso 10 e artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. Solicito ao secretário, o vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 97/2012. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa ouvido o plenário, seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Valdir Justo, ocorrido no dia 19 de maio de 2012. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 21 de maio de 2012. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 099/2012. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa ouvido o plenário, seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Carlos Dias, ocorrido no dia 18 de maio de 2012. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 21 de maio de 2012. Raimundo Azevedo Ferreira, vereador. Requerimento 100/2012. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeiro a mesa ouvido o plenário, seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto e pesar pelo falecimento do senhor João Batista Moreira, ocorrido no dia 18 de maio de 2012. Requeiro ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 21 de maio de 2012. Raimundo Azevedo Ferreira, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria também que fosse consignado em ata aos votos de pesar desse vereador o falecimento de José Adilson de Oliveira, ocorrido nessa data, com sepultamento para amanhã, e dando também ciência à família das nossas condolências. Pois não, vereador, será consignado. Façamos, portanto, um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Valdir Justo, do senhor Luiz Carlos Dias, do senhor João Batista Moreira e do senhor José Adilson Oliveira. Solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 096/2012. Senhor presidente, senhores vereadores. Pois não, vereador. Requerimento de minha autoria, o 96/2012 e o 101/2012. Solicito o arquivamento. Eu irei adequar a redação para posterior apresentação na casa. Pedido do autor, ficam os requerimentos. (96 e 101) arquivados a pedido do autor. Solicito ao secretário que faça a leitura dos demais. Requerimento 102/2012. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando a matéria abaixo extraída do site www.pac.gov.br/notícia.eas 530-18 sobre a doação de máquina de retroescavadeira para municípios com menos de 50 mil habitantes e a seleção de 1.330 municípios para receberem motoniveladoras. Mais de 3,5 mil municípios com população de até 50 mil habitantes receberão uma máquina retroescavadeira e outros 1.330 serão selecionados para receber motoniveladoras. O anúncio das seleções, que fazem parte do PAC 2, foi feito pela presidente Dilma Rousseff na manhã de terça-feira, 15, na 15ª Marcha em Defesa dos Municípios, em Brasília. Segundo a presidenta, a entrega das retroescavadeiras tem importância decisiva para os pequenos municípios. Serão 3.591 municípios beneficiados, uma máquina para cada um, sem faltar um, reafirmou. A retroescavadeira é semelhante a um trator,
porém com duas pás escavadeiras, uma dianteira e outra traseira. Já a motoniveladora é um veículo com uma grande escavadeira dianteira, usada para criar superfícies planas. As duas máquinas são utilizadas em construção urbanas. De acordo com o ministro Pepe Vargas, Desenvolvimento Agrário, a ação de distribuição tem como objetivo melhorar as estradas vicinais, proporcionar obras de drenagem visando o escoamento de produção. As máquinas deverão ser entregues a partir de dezembro deste ano. O prazo para as prefeituras se inscreverem para adquirir uma retroescavadeira e participar da seleção das motoniveladoras vai do dia 15 de junho até 15 de agosto, através do site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Considerando esse benefício previsto pelo PAC 2, requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado e excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Essas doações são de conhecimento do Poder Executivo da cidade de Alumínio? 2. Se sim, quais as providências que estão sendo tomadas para o recebimento da retroescavadeira e da participação da seleção para possível recebimento da motoniveladora? 3. Se não, quais as providências que serão tomadas em tempo hábil, de acordo com a matéria, a fim de não fazer com que o município perca esse benefício? Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 22 de maio de 2012, Abimael Ranieri, vereador. Pois não, vereador. Presença do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, senhor Écio Ricardo. Anunciamos aqui a presença do presidente do sindicato, senhor Écio, e que seja consignado em ata. Solicitou ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 103, 2012. Seletivo, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando a matéria abaixo extraída do Senhor site... presidente. Pois não, vereador. Solicito seja consignada em ata a presença do ex-vereador e presidente dessa Casa de Leis, professor Gediel de Carvalho. Seja também anunciada a presença do professor Gediel e consignada em ata. Considerando a matéria abaixo extraída do site www.infraestruturaUrbana.com, soluções técnicas, /14, artigo 256.112.2a.asp, que torna público o projeto do governo denominado Cidades Digitais. Haverá uma rede estruturante de fibra óptica, por meio do qual o município fará a conexão entre todos os prédios públicos e instalará alguns aplicativos, de acordo com sua necessidade. O projeto prevê também as cidades que tenham pontos de acesso livre à internet, espaços de telecentros requalificados e ponto de internet sem fio em algum espaço público indicado pela Prefeitura. Resume a secretária de Inclusão Digital. A contrapartida exigida pelo governo federal é a indicação de 5 funcionários públicos que deverão passar por capacitação na área de tecnologia da informação e comunicação e se tornarem os responsáveis pela manutenção da rede nas cidades. Considerando esse benefício, que aparenta ser de grande interesse para o município de Alumínio, requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informação. 1. A Prefeitura Municipal de Alumínio possui algum outro projeto que forneça à cidade os mesmos benefícios a custos mais baixos? 2. Se sim, qual seria o seu demonstrativo técnico e financeiro? 3. Se não, quais as providências irão ser tomadas para que a cidade de Alumínio possa se adequar às exigências governamentais que a implantação desse projeto exige? Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 22 de maio de 2012, Abimael Ranieri, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, eu solicito a Vossa Excelência que anuncie a presença nessa Casa de Leis do ex-vereador Geraldo Xavier de Lima, que também foi presidente na Câmara Municipal de Mairinque, por gentileza. Anunciamos aqui a presença do ex-vereador da Câmara Municipal de Mairinque, Geraldo Xavier de Lima, e pedimos que seja consignado em ata. Solicito ao secretário continue a leitura. Requerimento 104/2012. Seletivo, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que vários munícipes ainda não têm conhecimento sobre o nome do estádio municipal Tarcísio Marinho de Alcântara, aprovado em 10 de agosto de 2009, requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado e seletivo prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Já foi feita a placa com o nome do estádio municipal Tarcísio Marinho de Alcântara? 2. Em caso positivo, por que não foi fixada a placa? 3. Em caso negativo, quais os motivos? Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 23 de maio de 2012, Abimael Ranieri, vereador. Requerimento 105/2012. Senhor presidente, senhores vereadores, é extremamente preocupante a situação financeira do nosso município atualmente, pela queda acentuada de arrecadação e o flagrante descontrole das despesas públicas. Além disso, tomamos conhecimento que nessa semana alguns servidores públicos comissionados foram dispensados.
e essas dispensas foram motivadas pela necessidade de redução do percentual da folha de pagamento da Prefeitura Municipal. Houve até uma portaria cancelando as férias dos servidores. Também há rumores de que há dívidas que não estão sendo quitadas e que o dinheiro recebido da Sabesp teria sido utilizado para pagamento de parte desses débitos. E mesmo assim haveria ainda grande diferença a ser paga. E o mais preocupante ainda, há rumores também de que a Prefeitura Municipal de Alumínio não teria mais como realizar pagamentos a partir dos meses de agosto e setembro, por conta desse enorme desequilíbrio. Há também o assunto da revisão geral anual dos servidores públicos. Há uma lei municipal número 73803 que prevê a concessão da revisão geral anual, atendendo mandamento constitucional, e que referida lei vem sendo cumprida desde então, sem faltar um ano sequer. Mas também há fortes rumores que não haverá condições de cumprir a lei neste ano. O presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais, senhor Écio, usou a tribuna livre da Câmara recentemente e manifestou a preocupação da ausência da concessão desse direito aos servidores, e que sequer foi recebido pelo prefeito municipal para tratar do assunto. Sabemos que média dos índices apontados na lei citada resulta na aplicação da revisão de 4,14. Diante do exposto e com motivos acima expostos, requeremos nos termos do artigo 27, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal e do artigo 305 do Regimento Interno, a convocação do senhor José Américo, diretor do Departamento Municipal de Finanças, para prestar esclarecimento sobre cancelamento de concessão de férias, horas extras dos servidores, limite de gastos com folha de pagamento, revisão geral anual no exercício 2012, montante das despesas da Prefeitura e a correspondente receita para o tanto, situação do caixa da Prefeitura, situação financeira da Prefeitura para o final do exercício, especialmente a partir do mês de agosto de 2012. A situação da revisão geral anual dos servidores do Poder Executivo, atendendo o que determina a Lei Municipal 73803. Sala de Sessões Plenário, vereador Lando Silva, 23 de maio de 2012. Geral do Atleta, vereador. Doutor Alexandre Amaral, vereador, e Augusto Canto, vereador. Solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura da indicação. Indicação 32/2012. Solicita implantar lombada na Rua dos Bandeirantes, altura do número 327, bairro do Alto Itararé. Seletivo, senhor presidente. Justificativa. Essa solicitação se faz necessária devido ao abuso de velocidade por parte de alguns condutores de veículos automotores, aumentando sensivelmente o risco de atropelamento e acidentes. A implantação de lombada amenizará o problema nesse local. Sala de Sessões, vereador Lando Silva, 23 de maio de 2012, Eduardo Bosco, vereador. Leitura do expediente recebido diversos. Ofício da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo sobre o banimento das sacolas plásticas. Solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura do referido ofício. Banimento das sacolas plásticas. Senhores, a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo, FEQUINFAR, entidade sindical de segundo grau, filiada à Força Sindical, vem em nome de sua diretoria e seus 33 sindicatos filiados, representando aproximadamente 165 mil trabalhadores do setor químico e farmacêutico do Estado de São Paulo, manifestar a respeito do banimento das sacolas plásticas. A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Químico, CNTQ, entidade sindical de terceiro grau, representando mais de 250 entidades sindicais no Brasil. As entidades de segundo e terceiro graus, em conjunto com o IDECOM, Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, desde o ano passado, vem travando uma luta para demonstrar o risco que esta proposta acarreta aos consumidores, que são: a. O aumento de custo de vida dos trabalhadores consumidores que terão que pagar pelas sacolas plásticas. B. O risco para o meio ambiente, pois sem as sacolas plásticas, os consumidores vão utilizar caixa de papelão para armazenar o lixo e colocar na calçada de suas residências, para ser levado ao aterro pela coleta, e que pode proliferar moscas, ratos e lixos espalhados pelas vias públicas. C. Pode causar dano à saúde pública, pois as caixas de papelão usadas para levar as compras, como querem os supermercados, já estão contaminadas quando ficam armazenadas em depósitos não apropriados com moscas e ratos. Acreditamos que o incentivo ao fortalecimento do diálogo do poder público com os consumidores e trabalhadores referentes aos debates de interesse da sociedade
se tornou uma marca importante. E nesse contexto, após acompanharmos as medidas que foram tomadas em relação ao protocolo de intenções entre o governo do Estado de São Paulo e a APAS, a Associação Paulista de Supermercados, verificamos a necessidade de estreitar essa relação, haja vista que esse foi um procedimento adotado, que infelizmente não contou com a participação da sociedade consumidora e os trabalhadores que a representam. É importante destacar que o Brasil possui aproximadamente 250 empresas que produzem sacolas plásticas, que na sua maioria os trabalhadores são representados na estrutura sindical pela CNTq. No estado de São Paulo estão localizadas cerca de 90 empresas que as produzem. A geração de empregos está distribuída: Brasil, empregos diretos 30 mil, empregos indiretos 70 mil. Em São Paulo, empregos diretos 6 mil, empregos indiretos 28 mil. Entendemos que haverá prejuízo econômico para a sociedade, pois o cidadão passará a comprar sacos de lixo, ecobags e até utilizar caixas de papelão, comprometendo o descarte correto do lixo. O acordo entre a APAS e o governo do Estado só surte efeito para os supermercados e não atende ao direito dos consumidores. Não podemos permitir que falsas preocupações ecológicas, que não contribuem em nada com o meio ambiente, prejudiquem a sociedade. São necessárias medidas de incentivo ao consumo sustentável e à proteção do meio ambiente. É importante observar que a questão ambiental não poderia se limitar tão somente à questão das sacolas plásticas. Sabemos que a Política Nacional de Resíduos Sólidos envolve o compartilhamento de toda a sociedade brasileira, ou seja, preservar o meio ambiente. Não pode colocar nas costas dos consumidores uma conta que é de todos, inclusive dos supermercados. Reiteramos que não existe lei estadual em que proíba as sacolinhas assim. Acreditamos na necessidade da promulgação de uma lei orgânica em seu município, que torna aos hipermercados, supermercados e congêneres obrigatório o fornecimento de sacolas plásticas ou recicláveis aos consumidores, a exemplo dos municípios de Guarulhos, Franca, São José do Rio Preto, entre outros, objetivando atender os interesses da classe trabalhadora e a sociedade como um todo, o consumidor. Certos de que em breve retorno nos colocamos à disposição para esclarecimentos e outras questões que fizerem necessárias. Atenciosamente, Sérgio Luiz Leite, presidente da FECIMAN, Antônio Silvan Oliveira, presidente da CNTq, e Reginaldo Araújo Sena, presidente da IDECOM. Passaremos agora ao tema livre, onde temos inscrito o vereador Dr. Alexandre para usar a palavra por 15 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, os amigos que nos acompanham pela internet, uma boa noite a todos. Tamanhas são as reclamações que chegam à porta dessa casa e o descontentamento da população, que a cada sessão é um assunto novo, e muitos assuntos que a gente gostaria de debater acabam não ficando esquecidos, mas acabam sendo deixados para outra oportunidade. E esse assunto ficou por outra oportunidade por conta, por exemplo, o pessoal da Oncinha que aqui esteve e que não teve o problema resolvido. Esse assunto ficou para trás por conta da não concessão dos reajustes, da revisão anual aos servidores públicos, o que era para ter ocorrido no princípio do mês, e que também até agora nós não temos nenhuma solução. Mais uma vez a gente torna a falar, são prioridades necessárias, mas que são colocadas lá abaixo do tapete, como aquela sujeira quando a gente varre a casa e esconde debaixo do tapete para ninguém ver, já que é indiscutível, até porque não é o Alexandre que fala, mas é a população como um todo, o descontentamento geral com a atual administração. As pessoas, creio eu, contam no dedo a hora que isso acabe, e que esse câncer que está instaurado na prefeitura seja retirado e que a Lumina acorde desse coma e volte a ser uma cidade que caminhe nos trilhos aí do progresso, que é o que todo aluminense deseja. Um assunto, parece até um assunto pequeno, é o de que a gente vê sempre a reclamação, olha, tal coisa não é feita por falta de verba, tal coisa não é feita por queda de arrecadação, tal benefício não é feito por isso, tal benefício não é feito por aquilo. Mas na verdade o que a gente vê é que muitas coisas não são feitas por má administração e por má vontade, muitas vezes das pessoas que receberam a outorga
de poderes para administrar cada setor. Se você andar pela cidade aqui de Alumínio, o que você vai ver, por exemplo, de terreno, né, onde o proprietário não cuida, onde as pessoas transformam, o suposto ecobairro extinto, né, um programa que foi implantado, que perdurou aí por meses e que foi extinto, as pessoas transformando terrenos, né, em verdadeiros depósitos de lixo, calçadas, e você vê aí o departamento responsável não tomando nenhuma providência, né? As providências, é impossível se tomar providência, porque dentro da prefeitura, né, lá não falta faxineira, lá não falta água, lá não falta o bem-estar, né? Só que os problemas da população não estão dentro desse prédio bonito, né? Os problemas da população estão na rua, está no Paraíso, está na Brasilina, está na zona rural, enfim, estão em todos os bairros. E a gente acaba vendo uma falta de fiscalização total. E um assunto que tem incomodado, eu fui procurado por algumas pessoas, eu apresentei aqui um projeto de lei recentemente, aprovado aqui pelos colegas da casa. Todo mundo se recorda do problema da Sabesp. Se abria lá a ligação de água e se demorava meses para fechar aquilo. Então a gente pegou esse projeto e o projeto era, resumidamente, ele estabelecia que aberta qualquer reparo ou qualquer instalação feita na via pública, caberia à Sabesp ou à concessionária entregar o local em perfeitas condições e efetuar o reparo, ou seja, colocando ali a massa asfáltica, salvo engano, aí num prazo de 5 dias, né, até porque em razão dos transtornos. E o que a gente acaba vendo é o quê? Que quando a Sabesp acaba fazendo esse trabalho, o asfalto, o reparo que acaba sendo feito, é tão mal feito, tão pouco caso, que ele acaba rapidamente cedendo, aí acaba ficando lá uma depressão, né, naquele local do reparo, acaba ali ficando talvez até pior do que o buraco que havia. E aí, voltando para o lado da fiscalização, por exemplo, tem um buraco aqui perto do Taraborelli, aqui do açougue aqui, que tem aqui, que sinceramente, somente o pessoal aí né, acredito eu, o chefe do executivo, o pessoal que não anda aqui em Alumínio, que costuma ir para outra cidade, então pega aqui a avenida e vai, muito embora esteja um buraco aqui na porta do SESI, já vai fazer aniversário que ninguém dá uma providência, tem um buraco aqui da Sabesp que vai fazer 2 meses, né? Você não vê providência. Para tapar aquele buraco não precisa de orçamento, não precisa de verba, a queda de arrecadação não influi. Para tapar aquilo ali precisa, sabe do quê? De boa vontade, né? Precisa que o chefe do departamento de obras, que o pessoal do departamento de obras ande pelas ruas, acompanhe os problemas. E não fiquem lá tramando, conversando se fulano ou ciclano vai ganhar para vereador, se o A ou B vai ganhar para prefeito, se quem está bem na pesquisa. Não. Eu acho que o compromisso que cada vereador tem aqui, que cada cargo comissionado que está lá, é o de entregar a cidade, né? O que nós não vamos conseguir por atraso aí nesse executivo, entregar a cidade de uma boa maneira, ou no mínimo como nos foi entregue vamos dizer, há 4 anos atrás. Então você vê uma total falta de vontade, não é só verba, não, é falta de vontade mesmo. As pessoas procuram para retirar um lixo, porque não passa ninguém lá do departamento de obras, por exemplo, o entulho, para tomar essa posição. Então são coisas aqui que a gente clama aqui para a liderança do prefeito nessa casa, que leve esse apelo. A lei está aí criada, é apenas exigir, exercitar o direito. O transporte coletivo aqui já foi debatido inúmeras vezes. Está ruim porque ninguém cobra, não tem uma notificação. A Sabesp não tem uma notificação da má qualidade do serviço prestado. E a gente é obrigado a conviver. Na rua da minha casa foram feitas lá, por exemplo, 5, 6 aberturas de instalação de água, né? De pessoas que ainda acreditam no desenvolvimento da cidade, que muitas outras que se tomarem por base os últimos anos, né, nem aqui querem ficar mais. Mas as pessoas que acreditam, constroem lá, pedem a ligação, e a rua arruma-se, e acaba o quê? Uma semana, está lá a valetinha de novo, quem tem um carro acaba sofrendo prejuízo, um acidente, porque às vezes a pessoa acaba desviando disso aí, e tudo isso por quê? São coisas simples, coisas que o executivo poderia, através do seu departamento, fiscalizar, era só cobrar da Sabesp e manter em cima, mas não. Parece que ao invés da gente andar para frente, a gente está caminhando para trás, né? Aí eu vejo aí buraco sendo tampado com terra, quer dizer, são coisas absurdas. Então o que se esperar de uma prefeitura que não arruma nem a área urbana,
O que esperar dela arrumar, por exemplo, vai lá atender a oncinha? Não atende, porque não é possível que alguém não ande na rua Paulo Dias e não se incomode com os buracos que a rua está hoje, ou como outras ruas, que se deixa a bel prazer. Então são coisas que não é cara de arrecadação, não, é má vontade e má gestão. E é nesse contexto, né, que eu gostaria aqui de até aproveitar a ocasião para encerrar minhas falas. Hoje vou ser bem breve. Por exemplo, a gente cobrou bastante aqui, né? Olha, diminuir despesas, né? O balde que estão as despesas não cabe no copo de água, por exemplo, que é a nossa arrecadação. E o que a gente acaba vendo? Mais uma vez se colocam interesses políticos à frente de coisas que não poderiam. Tenho certeza que aqui alguns vereadores foram procurados. Uma menina que trabalhava, por exemplo, aqui na área de vigilância sanitária, salvo engano, as pessoas falavam, olha, uma pessoa que trabalhava, que se dedicava, que era séria no seu trabalho. E sabe o que acontece? São as primeiras pessoas a ir embora, porque talvez na esperança, que eu acredito eu que essa administração sair candidato aí, mas nem Deus não, mas só Deus, talvez para convencer cada um da população a votar, né, nessa atual administração. Mas o que acontece? Acaba se colocando mais uma vez interesse político sobre o interesse da população. Então se mantém aí um monte de pessoa que não sabe o que está fazendo na prefeitura, que não tem atribuição nenhuma. A atribuição da pessoa é entrar no MSN, no Facebook o dia todo e ficar acessando lá, mandando recadinho que está doente, que está frio, enquanto a cidade está aí, indo, né, pro fundo do mar aí. Tamanha, como vamos dizer, tamanho, não incompetência, mas tamanho descaso com que a cidade vem sofrendo. Então você pede lá, olha, eu preciso arrumar a estrada da FEPAS, o pessoal não está saindo, não vai. Eu preciso disso, não tem. São coisas, olha, que não precisa de verba não. É falta de capacidade mesmo, é falta de boa vontade. São pessoas que estão comprometidas aí, como o vereador Eduardo Delegacia disse, estão comprometidas com o lerite, não estão comprometidas com a confiança que foi depositada nelas. São pessoas aí que vão apenas se despertar, né? Quando jogar, não é um balde de água fria, é um balde de água quente, né? E até encerro aqui, pesquisava na internet, tem um experimento químico, né? Químico, acho físico, que fala, né, que o sapo, se você jogar ele na água quente, ele automaticamente ele pula, ele reage àquilo. E se você deixar o sapo dentro de um caldeirão e ferver a água fria e for fervendo lentamente, ele morre queimado. Então tem um monte de gente aí na prefeitura que vai morrer queimado, porque criou-se uma zona de conforto tão grande que ficam aí dentro do ar-condicionado, quando é calor liga o ar, quando agora está no frio liga o ar quente e não sai na rua. Então vão morrer tudo aí como sapo, até que entre o prefeito novo aí e possa de fato botar esse negócio para andar. A gente vê aí pessoas competentes, né, em alguns departamentos, pessoas que têm ideais, pessoas capacitadas profissionalmente, aí não, acaba dando lugar para alguém que nunca trabalhou, que não está comprometido com nada, né, que mal sabe por que está ali. Só sabe o dia 15, não sei se a prefeitura paga no Banco do Brasil. Dia 15 e dia 30 vai lá e saca o salário. Então fica aqui a nossa indignação, né, que pelo menos seja dada uma atenção hoje, né, o pedido de hoje é que seja dada uma atenção nessa questão da pavimentação dos reparos da Sabesp, nesses buracos aí que estão tomando conta da cidade. Tem buraco aí, daqui a pouco a gente vai perder o carro dentro dele, porque ninguém toma providência, né? O pessoal, acho que para não olhar na cara da população, já vem aqui por trás, já sobe aí pelo fundo, para não encarar o pessoal de cara. Só que o vereador, né, tá na rua todo dia e é aqui que as bombas estouram. Então, uma boa noite, fica aí meu apelo, esperando, né, clamando para que sejamos atendidos. Muito obrigado, boa noite. Passaremos agora ao tema livre, onde temos inscrito para usar a palavra por 15 minutos com a parte do vereador Eduardo Bosco. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos assiste, internautas que nos assistem, uma boa noite. Se aproximam as eleições municipais 2012, formações de grupos políticos, candidatos a vereadores, e já se começou a se denegrir a imagem de pessoas que se encontram nessa casa.
algum tempo atrás, procurado por 3 merendeiras do Honorina, para me fazer uma reclamação com relação a uma chefe de seção do Departamento de Educação, em que elas estava sendo beneficiada uma merendeira de Sorocaba, e que elas, que moravam em Alumínio, tinha que entrar às 6 da manhã, sair meio-dia, voltar às 3 e ficar até a parte da noite, e essa merendeira de Sorocaba estava sendo beneficiada, ela entrava das 8 e saía às 4, às 5. Então eu fui até o departamento, né? Questionei essa chefe de seção com relação a isso, e fui até surpreendido com uma carta que ela me mostrou com relação a uma reclamação da Secretaria de Educação de São Roque referente a essas 3 merendeiras. Aí a gente fica sem saber o que fazer, né? Mas agradeci a ela pela atenção, né? E fui e conversei com as merendeiras. Falei, olha, está havendo uma reclamação dos alunos com relação a vocês, está faltando merenda, e que na realidade ela comprovou que as merendas que eram levadas para a Honorina era para sobra, não era para faltar. E eu saí dali, vim embora para a Câmara e nada mais, conversei com essa senhora. Depois de alguns dias, essa senhora foi demitida pelo senhor prefeito municipal, a quem cabe admitir e demitir. Ao vereador cabe fiscalizar, né, atender bem a população. E, para surpresa, alguns dias depois, escutava pela rua que essa chefe de seção me acusava de que ela tinha sido mandada embora por eu ter pedido para ela fazer uma requisição, né? E esse assunto, ela foi mandada embora, salvo engano, em dia 7 de março, esse assunto ficou por alguns dias na rua, né? Como a gente não teme nada, a gente não se preocupa com uma coisa que vai se alastrar. E, para minha surpresa, agora, no dia 8 de maio, conversando aqui na rua, eu escutei uma pessoa me falou assim, eu fiquei sabendo que vai estourar uma bomba aí com relação ao Departamento de Educação aí, não sei o que e tal, e são brigas políticas que muitas vezes a gente até não quer entrar, porque nós temos aqui que fazer política de boa vizinhança, porque amanhã podemos estar juntos aqui novamente. E no dia 10 de maio, foi aportado no Ministério Público uma denúncia onde o promotor abriu um inquérito civil 14.0327.000575 de 2012, contra a minha pessoa, onde coloca como testemunha o senhor Gedel Osana de Carvalho e o senhor Josias. No dia 14, essa senhora foi chamada no fórum, prestou seus esclarecimentos, que tenho certeza que a maioria já viu pela rua, que já se tornou público, até mesmo antes de chegar a essa casa. E no dia 17, foi ouvido o senhor Gediel e o senhor Josias, que deram sua versão, que também está no inquérito. Mas, para minha surpresa, hoje recebi uma bela notícia, no dia 23, que o inquérito tinha sido arquivado por falta de provas pelo promotor. Uma acusação infundada, que vem denegrir a imagem desse vereador pela cidade, dizendo que o mesmo estava ganhando dinheiro, estava fraudando o Departamento de Educação. Uma inverdade. Nós estamos aqui pautados pela honestidade, como eu tenho certeza desses 9 vereadores que aqui estão, eu confio em todos, e tenho certeza que nenhum daqui iria fraudar a Prefeitura Municipal de Alumínio. Espero que não. Mas, com a graça de Deus, hoje tive essa bela notícia do arquivamento do inquérito civil, que até mesmo peço aos 9 vereadores, se queiram ver se realmente tem alguma coisa, está aberto, estou para qualquer esclarecimento sobre essa situação, e espero que isso sirva de lição para muitos que queiram prejudicar esses que estão aqui lutando,
trabalhando pelo município, e que no dia 21, eu fiz a minha defesa ao senhor promotor, através do meu advogado, e que com certeza irei entrar com a denunciação caluniosa, porque nós não podemos deixar que isso ocorra mais vezes, porque é triste você andar pela rua e ter que escutar as pessoas falando que você fraudou, que você fez uma coisa que não é verdade. Então, meu advogado fez a defesa. Eduardo Gomes de Paula, vereador na Câmara Municipal de Alumínio, vem perante essa promotoria, conforme solicitação, informar, após ler a portaria que o acompanha, que não correspondem à verdade as afirmações feitas pela ex-servidora pública municipal, que exercia um cargo em comissão de preenchimento exclusivo do Poder Executivo, que não tem influência na administração pública municipal local, exercendo suas funções com total liberdade de ação e que não admite interferência na sua conduta com o agente político. Que a única justificativa para essa denúncia venha a ocorrer nesta data é a falta de condições de competir nas eleições que se aproxima, que tomará as providências cabíveis legais, quer na esfera criminal, quer na civil, contra a denunciante e os que estão incentivando-a, que se coloca à disposição dessa promotoria e qualquer outro órgão para quaisquer esclarecimentos relativos ao assunto. Nada mais havendo a tratar, despede-se, renovando expressões de estima e consideração ao excelentíssimo senhor Renato Arruda S. Neto, promotor de justiça da comarca de Mairim. São só essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores, uma boa noite a todos. Veremos agora as palavras do vereador Geraldo Atleta, por 15 minutos com uma parte. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras, senhores, eu venho a essa tribuna para discorrer sobre duas matérias que estão tramitando nessa noite nesta casa. Uma já lida e automaticamente votada, uma vez que não discutida, já automaticamente aprovada. Trata-se do requerimento 105/2012, que convoca o senhor José Américo, diretor do Departamento Financeiro da Prefeitura, para prestar esclarecimento em sessão extraordinária a essa Câmara Municipal de Alumínio. Uma das atribuições desse colegiado. Também a atribuição desse colegiado, o Decreto Legislativo número 9, que discorre sobre as contas da Prefeitura Municipal de Alumínio, do Poder Executivo, no ano de 2009. Muito bem. É certa a insatisfação dos aluminenses quanto a uma série de questões, da falta de revisão dos servidores públicos, coisa que jamais ocorreu na história dessa cidade, daqueles que lembro muito bem que praticamente no nosso município tinha ambulatório médico de especialidade, com urologista, ortopedista, cardiologista e outros, e hoje nós não temos mais esses especialistas prestando serviço em nossa cidade. Os nossos munícipes são encaminhados para o ambulatório médico de especialidade do estado de São Paulo, geralmente em Itu, e quando se trata de encaminhamento para cirurgias, no município de Salto. E ainda assim, com dificuldade de transporte, para que possa atender satisfatoriamente a essas pessoas. Nós sabemos de uma série de outras insatisfações, de uma série de outras situações. No entanto, comentou-se durante essa semana na cidade que hoje seria tramitado aqui nessa Casa de Leis a aprovação das contas do prefeito. Uma coisa é diferente da outra. Uma coisa é toda essa insatisfação. Por exemplo, com relação à revisão dos servidores públicos, existe uma lei municipal de 2013, a número 783,
que é um mandado, inclusive, constitucional, para que haja essa revisão todo ano. E o dissídio de servidores do nosso município é 1º de maio. E o prefeito já respondeu ao presidente do sindicato, que leu essa resposta num pronunciamento que ele fez na semana anterior aqui, de que não vai cumprir a legislação. Ainda lembrando que esse mesmo prefeito, no dia 1º de janeiro, assim como nós, fizemos um juramento para que obedecêssemos às leis, não é? E mais do que isso até, como é de conhecimento do próprio prefeito, de conhecimento público, de conhecimento dessa casa, dos servidores, bastava fazer gestão pública para que tivesse condições de fazer a revisão anual nesse momento. E nós estamos vendo até aí algumas providências tomadas agora, não entendo se ainda haverá tempo para que o prefeito não seja punido, inclusive, pela lei de responsabilidade fiscal. E essa preocupação é da Casa de Leis, são dos vereadores, é da comunidade, já no requerimento 105, é por isso mesmo que nós estamos pedindo a convocação de uma sessão extraordinária e a presença do diretor financeiro nessa Casa de Leis, para que preste esclarecimento. Se ainda paga a senhora extra, por que paga a senhora extra no valor tão alto a um servidor, em detrimento a outros, mas nem tanto em detrimento aos servidores, mas aos serviços que são prestados à comunidade, que aí sim seria o objetivo principal do Poder Executivo, prestação de serviço à comunidade. De possíveis dívidas que ficariam, das dificuldades que teriam a partir do mês de agosto financeira. Então é necessário que se faça esses questionamentos. Falando um pouquinho da questão da revisão dos servidores, eu quero lembrar aqui, senhores vereadores, nem todos puderam estar participando dos eventos aos quais eu vou descrever nesse momento, até devido a outras circunstâncias, e às vezes até mesmo a circunstâncias profissionais que outros têm. Mas um grupo de vereadores tiveram nos 3 anos anteriores conversando pessoalmente com o prefeito, ele até bufava, né, não aceitava muitas vezes as propostas que passavam pelas mãos dos vereadores, mas acabavam o Poder Executivo tendo que aceitar dessa forma. Nós muitas vezes dizíamos, mostrávamos no papel: olha, prefeito, onde o senhor pode cortar aqui para que possa fazer a revisão dos servidores, que possa levar dessa forma, para que os servidores possam ter o seu direito, como já está garantido pela Lei 783. Hoje isso não acontece mais, até porque ninguém mais vê o prefeito, ninguém sabe onde anda o prefeito. Eu não vejo o prefeito, eu acredito que os demais não veem também. Por mais que isso acontecesse, o prefeito, inclusive, não aceitasse as nossas propostas, acabava prevalecendo as nossas propostas. E para mostrar que isso é real, muitas vezes dizia: olha, mas é o BID que não deixa dar um aumento melhor, é o BID que não ajuda com que faça a revisão melhor, o BID não está aí hoje, não é? Então é o BID também que não quer que faça a revisão anual no ano 2012, não é? Não estou aqui defendendo o BID, mas eu estou lembrando aqui para ver como isso corrobora com o pronunciamento que nós estamos fazendo. Então é por isso que nós fizemos essa proposta desse requerimento, porque até é uma das funções da Câmara Municipal de Alumínio. A outra questão é quando eu falava das contas de 2009, que se trata do decreto legislativo número 9, que tramita nessa Casa de Leis. É como eu disse, a insatisfação pública com a administração pública hoje é uma situação. A questão das contas públicas de 2010, 2011, 2012 ainda não foram julgadas pelo Tribunal de Contas e muito menos votadas nessa Câmara, nessa Casa de Leis, nessa Câmara Municipal. No entanto, esse decreto legislativo, que será lido na ordem do dia e será discutido e votado, ela aprova as contas do prefeito em 2009, porque o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é quem tem condições e que tem inclusive a obrigação de avaliar as contas, de fazer auditoria às contas públicas, aprovou as contas públicas do exercício de 2009. Então aquilo que se comentava através de alguns até líderes políticos, filiados em partidos políticos: olha, vamos lá na Câmara porque os vereadores vão aprovar a conta do prefeito, isso aí não está certo. Mas espera aí, todos nós, ou parte de nós,
não estarmos de acordo com a administração pública, não estarmos de acordo com a situação hoje do nosso município, ou com a situação política, seja qual for. Mas as contas de 2009, que foi avalizada pelo Tribunal de Contas, não tem, embora a Câmara possa até rejeitar, não tem o que fazer, está aprovado pelo Tribunal de Contas. E mesmo que a Câmara viesse a rejeitar, que eu não acredito que seja esse o posicionamento da Câmara Municipal, até por questão de seriedade, como eu disse, uma coisa é a contrariedade à forma como o município está sendo administrado. Outra coisa são as contas públicas que foram avaliadas de 2009. Embora sendo votada hoje, as contas são de 2009. A de 2010, 2011, 2012, não sabemos quando serão remetidas à nossa avaliação. Só um momentinho, vereador. Tanto é verdade que no ano de 2011, que é o ano que nós estamos vivendo, nós votamos as contas do exercício de 2007 e 2008, para você ter uma ideia. Pois não, vereador? Acompanhando o raciocínio do senhor, Vossa Excelência, concordo com isso. O Tribunal de Contas, que é o órgão administrativo, deu parecer favorável às contas. Então, eles têm a técnica, né, para julgar as contas, eles fazem as contas e deu o parecer favorável. Então, obviamente, como vereador, entendendo que aquele colegiado aprovou a conta, a gente vai seguir o voto do parecer, como em ocasião passada, para se entender que o voto é político, na realidade, porque pode estar a favor do tribunal e ser rejeitada, e o tribunal pode estar contrário e ser aprovada, como aconteceu nas contas anteriores, quando se votou aqui a conta do prefeito Tiseu. Então, para que fique claro, é isso. O Tribunal de Contas aprovou a conta 2009. É muito provável que os próximos exercícios não tenha essa aprovação. E aí, obviamente, a gente vai ter o voto seguindo o raciocínio do tribunal. Inclusive, até o que nós queremos questionar junto ao Departamento Financeiro, provavelmente, como eu disse anteriormente, o prefeito vai responder pela lei de responsabilidade fiscal justamente por entender que 2012 deve estar com muita dificuldade, né? Até como munícipe, como aluminense, não é isso que nós queremos, mas é isso que acaba parecendo estar. Por isso é que nós temos até que estarmos questionando, tomando conhecimento disso. Mas voltando então, há que se entender a diferença de se votar as contas de exercício de 2009 com a atual situação do município. Era isso que nós queríamos que fosse diferenciado, para que houvesse entendimento também daqueles que cogitaram uma situação diferente que pudesse estar acontecendo nessa Câmara Municipal. Então, para que todos entendam, era isso que nós queríamos dizer, senhor presidente e senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Não havendo mais ninguém inscrito aí no tema livre, eu gostaria de requerer a suspensão do intervalo regimental. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suspender o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre, ficando suspenso o intervalo regimental, passamos diretamente à ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Quero que fique registrado em ata aqui a presença do vice-prefeito Antônio Justo, do ex-vereador Geraldo Gomes de Paula e do ex-vereador Cícero. Anunciamos aqui a presença do vice-prefeito Justo, do vereador Geraldo Gomes de Paula e do vereador Cícero D'Água, que seja consignado em ata. Passamos então diretamente à ordem do dia. Na ordem do dia temos a primeira discussão do projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, de número 1/2012. Senhor presidente. Pois não, vereador? Eu estava conversando aqui com o vereador geral presidente da comissão. Desculpa, é outro projeto, desculpa, é o 9 que Pois eu não. Passamos então à primeira discussão do projeto de emenda. Pela ordem, Perdão, presidente. passamos primeiramente. Pela ordem, senhor presidente. Quero registrar aqui também a presença do ex-prefeito Neto. Anunciamos aqui a presença do ex-prefeito Neto. Solicitamos também que seja consignada a presença do mesmo em ata. A primeira discussão do projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, de número 1/2012, de autoria do vereador Bimar Ronieri, que acresce o artigo 69A à mesma. Solicita ao secretário, vereador Eduardo Bosco, a fazer a leitura do projeto de emenda e seus pareceres. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 1/2012. Acresce ao artigo 69A. A Câmara Municipal de Lomina aprova. Artigo 1º. O capítulo 2 da Administração Pública fica acrescido ao seguinte artigo 69A. É vedada a nomeação de pessoas que se enquadram nas condições de inegibilidade nos termos da legislação federal
para todos os cargos de livre provimento dos poderes executivo e legislativo do município. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões Plenário, vereador Orlando Silva, 9 de maio de 2012. Abimael Ranieri, vereador, e Eduardo Bosco, vereador. Justificativa. Entendemos necessária a apresentação da referida emenda à Lei Orgânica Municipal para impedir que pessoas que sofreram condenações por improbidade administrativa e outros ilícitos voltem a ocupar cargos públicos, mesmo que temporariamente. A emenda apresentada funcionará para garantir a moralidade no desempenho das funções públicas do município. Abimael Ranieri, vereador. Eduardo Bosco, vereador. Augusto Canto, vereador. Parecer jurídico ao projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 1/2012. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, ora analisado, veda a nomeação de pessoas que se enquadram nas condições de inegibilidade nos termos da legislação federal para todos os empregos de livre provimento dos poderes executivo e legislativo do município. Anteriormente, entendemos que tal matéria, disciplina em projeto de lei ordinária, fere dispositivos da Constituição Federal e Estadual, importando ingerência em assunto relativo à administração municipal, matéria de competência exclusiva do prefeito, por versar sobre provimentos de empregos do Executivo. A dúvida é se tal proibição poderia constar na Lei Orgânica do município. Porém, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, através da emenda constitucional número 34, de 21 de março de 2012, acresceu o artigo 111-A à Constituição do Estado de São Paulo, ora transcrito. Artigo 1º. O título 3 da Organização do Estado fica acrescido do seguinte artigo 111-A. Artigo 111-A. É vedada a nomeação de pessoas que se enquadram nas condições de inegibilidade nos termos da legislação federal para cargos de secretário de Estado, secretário adjunto, procurador-geral de Justiça, procurador-geral do Estado, defensor público-geral, superintendentes e diretores de órgãos da administração pública indireta, fundacional, de agências reguladoras e autarquias, delegado-geral de polícia, reitores das universidades públicas estaduais e ainda para todos os cargos de livre provimento dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado. Tal emenda não foi declarada inconstitucional a esta em vigência. Portanto, a emenda à Lei Orgânica Municipal, apresentada pelo edil Abimael Tatu, está em harmonia com a Constituição do Estado de São Paulo. Ressalta-se que, caso a referida emenda à Constituição Estadual for declarada inconstitucional, certamente seus efeitos atingirão a emenda à Lei Orgânica Municipal analisada. Assim, entendemos que o projeto está perfeito, nada impedido que seja deliberado pelo soberano plenário. Para sua aprovação, serão necessários os votos da maioria qualificada de 2/3 dos membros da Câmara, devendo ser submetido a 2 fases de discussão e votação, com um intervalo mínimo de 10 dias entre elas. Não há prazo para sua apreciação, salvo melhor juízo ao parecer. Alumínio, 2 de maio de 2012, José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico, Roberto Gastar de Oliveira, assessor jurídico. Parecer 106/2012 da Constituição de Justiça e redação ao projeto de emenda de Lei Orgânica Municipal. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto legal que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. É o parecer, salvo melhor juízo, Sala das Comissões. 23 de maio de 2012, Augusto Canto de Campos, vereador, Jaime Henrique Duarte, membro, Eduardo Bosco, membro. Lido. Coloco em discussão o projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2012. Peço para discutir o projeto, senhor. Pois não, vereador. Bom, o projeto apresentado pelo colega Abimael é um projeto que segue a linha do projeto de lei proposto na Assembleia Legislativa, né, e que vários outros municípios e várias outras cidades vêm adotando. Inclusive, eu havia requerido para a diretoria jurídica dessa casa um projeto, se não me engano, até o vereador Bosco trouxe um projeto na mesma linha. Agora, eu vou votar favorável, a gente sabe que a questão da moralidade, da legalidade é algo que deve ser preservado. Só que eu acho que esse projeto de lei ele poderia ser mais amplo, né? Por que se emendar, eu irei apresentar uma emenda nisso? Por exemplo, mais uma vez prova nesse projeto de vereador que cargo comissionado não está atrelado, né, em nenhuma hipótese à condição técnica, está atrelado a favor político e a compromisso político. Que, por exemplo, um candidato ele pode se tornar inelegível por ele ter deixado, por exemplo, de juntar um extrato bancário
e as suas contas terem sido reprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, e ele sendo uma pessoa que nunca teve qualquer tipo de condenação, nunca se envolveu em qualquer tipo de problema criminal, civil, pode ser uma pessoa que nunca ficou devendo um centavo para ninguém, ou que nunca praticou qualquer ato que se enriquecesse ou de sem justa causa. Às vezes uma pessoa, a gente sabe aqui quem foi político, aqui na plateia tem muitas pessoas que foram candidatos, né? Então, nós tivemos 90% dos candidatos aqui de alumínio, por exemplo, tiveram contas reprovadas. Porque o contador que pegou para fazer esse trabalho, ele perdeu um prazo, esqueceu de apresentar o documento e foi aquela correria. E veja bem que aí entrar um prefeito, essa pessoa pode correr o risco de ficar fora, porque essa pessoa deixou de levar um extrato e comprou lá uma tarifa de R$ 7,50. Enquanto que aí, nessa brecha, por exemplo, a gente pode permitir, por exemplo, que alguém condenado por estelionato ou por um crime grave, né, um crime que seja de muito maior gravidade do que o cargo, do que as condições que tornem inelegíveis, de assumir o cargo. Essa lei, por exemplo, permite, por exemplo, se fala em moralidade, mas se nomear, por exemplo, parentes de primeiro grau, ainda que cargo de primeiro escalão, por exemplo, o que muda se você for falar em moralidade? Então eu deixo a minha aprovação, né, vou aprovar o projeto e deixo a minha ressalva com relação a isso. Até não sei, né, conversa aqui com o vereador Geraldo aqui no paralelo, talvez eu acho que era caso de se retirar e se discutir o presente projeto, dependendo da questão, até para que a gente não o reprove, mas para que a gente adite. Então, é um projeto que ficou muito vago. E isso é um assunto, como o ficha limpa está dando pano para manga de questão da aplicabilidade, que pode gerar muitas outras discussões políticas que a gente não sabe. Então, assim, eu acho que se fala em moralidade, que é o que se levanta a bandeira hoje, né, e a presidente Dilma tem sido muito forte com relação a isso, mas eu acho que então se fale também em outras características, mas não atrele apenas a inegibilidade com questão do cargo. Como eu disse aí na tribuna há pouco, por exemplo, nós temos aqui um exemplo, 100 cargos comissionados. A gente está vendo que se começou a eliminar, não pelas pessoas, não por questões de capacidade técnica, se começou a eliminação por aquele que agrega menos na política. Então, eu acho que atrelar uma condição de moralidade apenas com relação ao cargo político, eu particularmente entendo que o projeto até não deva ser reprovado, mas entendo que o projeto, de fato, não vem para somar, vem para somar muito pouco no aspecto geral, que poderia ser complementado, caso os nobres colegas, terminando a discussão, a gente pede a retirada e pode discutir melhor, até mesmo com a Procuradora Jurídica. Então, são minhas considerações. Acho que é um projeto que merece aprovação, mas essa ressalva. Amanhã ou depois, qualquer pessoa daqui que teve uma reprovação inelegível, que não se implica dizer que ela seja corrupta, que ela seja bandida, que ela seja nada disso, ela não pode assumir um cargo. E alguém que tenha uma condenação criminosa de um crime muito maior, ele goza do ônus, ele é prestigiado, ele é beneficiado com esse tipo de projeto. Então, minhas considerações, a minha ressalva com relação a isso, ficando a desejar se discutir, então, o nepotismo de primeiro escalão e uma série de outras de coisas. São minhas considerações, senhor presidente. Se encerrar a discussão, eu acho que era caso de retirar. Pois não, está encerrado. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Peço suspensão da sessão por 2 minutos. Coloque em discussão o pedido verbal do vereador Eduardo Bosco em suspender a sessão por 2 minutos. Em discussão. E um vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Eduardo Bosco, fica a sessão suspensa por 2 minutos. Presidente, Geraldo Atleta. Rivera. Raimundo Azevedo Ferreira. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Augusto Canto. Abimael Ranieri Tatu. Presente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, tendo em vista a conversa mantida com o autor do projeto e com os colegas e diante da colocação, a gente solicita a retirada do projeto por 3 sessões. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em retirar o projeto da pauta por 3 sessões. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre, ficando adiada por 3 sessões a discussão, a primeira discussão do projeto de emenda à Lei Orgânica do Município de número 1/2012. Discussão única do projeto de decreto legislativo de número 9. Presidente. Pois não, vereador. Eu solicito a retirada desse projeto por 2 sessões.
Coloco em discussão o pedido do vereador Jaime Henrique Duarte de retirar por 2 sessões a discussão única do projeto de decreto legislativo de número 9 de 2012. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Jaime Henrique Duarte, ficando adiado por 2 sessões a discussão única do projeto de decreto legislativo de número 9 de 2012. Discussão única do projeto de resolução 6 de 2012, de autoria da mesa da Câmara, que antecipa a data da realização da 135ª sessão ordinária da 5ª legislatura. Solicito ao secretário, o vereador Eduardo Bosco, a fazer a leitura do projeto de resolução 6 de 2012. Projeto de resolução 6 de 2012. Antecipa a data da realização da 135ª sessão ordinária da 5ª legislatura. A Câmara Municipal de Alumínio resolve. Artigo 1º. Fica antecipada para o dia 29 de maio de 2012, às 18 horas, a 135ª sessão ordinária da 5ª legislatura, em virtude da realização do evento referente ao Dia do Desafio na Câmara Municipal de Alumínio, no dia 30 de 5 de 2012. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Alumínio, 15 de maio de 2012. Eduardo Jesus Melo, presidente. Jaime Henrique Duarte, vice-presidente. Eduardo Bosco, primeiro secretário. Justificativa. Em virtude da realização do evento referente ao Dia do Desafio, envolvendo vereadores desta Casa, é necessário antecipar a data da 135ª sessão ordinária com a finalidade de não prejudicar a deliberação das proposituras em tramitação nesta Casa. Eduardo Jesus Melo, presidente. Em discussão, o projeto de resolução número 6. Em discussão. O vereador querendo fazer uso da palavra, solicito o secretário, o vereador Eduardo Bosco, que faça a votação nominal. Jaime Henrique Duarte. Aprovo. Eduardo Bosco, aprovo. Geraldo Atleta. Rivera. Raimundo Azevedo Ferreira. Aprovo. Alexandre Amaral. Augusto Canto. Abimael Ranieri. Sim. 8. Projeto de resolução 6, aprovado por 8 votos. Discussão única da moção de número 10 de 2012, de autoria do vereador Augusto Canto, em aplauso ao escritor aluminense Heraldo Miranda pelo lançamento do livro Guerra e Paz. Solicito ao secretário, o vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura da moção de número 10 de 2012. Moção 10 de 2012. Aplauso ao escritor aluminense Heraldo Miranda pelo lançamento do livro Guerra e Paz. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando que o escritor aluminense Heraldo Miranda recentemente lançou sua mais nova obra, Guerra e Paz, obra que faz parte da turnê oficial dos painéis Guerra e Paz, de Cândido Portinari, que são expostos em diversos países do mundo. Considerando que Heraldo teve a sensibilidade de transformar o tema em um belo livro voltado ao público infantil, tendo como foco as mesmas mãos que fazem a guerra, promovem a paz, sendo sucesso entre a crítica especializada e também elogiado pelo filho de Portinari, João Cândido. O prefácio do livro é de Milton Nascimento, que compôs a música oficial para receber os painéis no Brasil, fechando assim o ciclo alusivo a Portinari. Considerando que em todos os livros, inclusive os de língua estrangeira, Heraldo Miranda faz questão de constar sua origem, incluído sempre que nasceu na cidade de Alumínio, estado de São Paulo, motivo pelo qual esta casa se sente honrada e orgulhosa dos progressos do brilhante escritor aluminense. Diante do exposto, manifesto-me por moção de aplauso ao escritor Heraldo Miranda pelo lançamento de tão importante obra quanto a Guerra e a Paz, pela carreira do autor e por sempre lembrar-se de nossa cidade em suas obras. Se aprovada, coloco a presente moção à disposição dos vereadores que acharem por bem coassinar essa singela, porém justa homenagem ao autor aluminense. Solicito ainda que, após os trâmites legais, seja o documento enviado ao autor com nosso fraternal abraço e votos de sucesso em sua carreira. Sala de Sessões Plenária, vereador Lando Silva, 8 de maio de 2012, Augusto Canto, vereador, Geraldo Atleta, vereador, Dr. Alexandre Amaral, vereador. Lido. Coloco em discussão a moção de número 10 de 2012, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Jaime Henrique Duarte. Aprovo. Eduardo Bosco, aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Rivera. Raimundo Azevedo Ferreira. Aprovo. Dr. Alexandre Amaral. Augusto Canto. Aprovo.
Abimael Ranieri. Moção 10, 2012, aprovada por 8 votos. Passaremos agora à tribuna livre, onde temos inscrito o senhor Gediel Osana de Carvalho ao uso da palavra por 15 minutos com a parte. O assunto ética, educação e merenda escolar. Inicialmente, eu gostaria de dar uma boa noite aos vereadores dessa casa, à comunidade presente, saudar com boa noite o ex-prefeito Neto, vice-prefeito Justo, representante da Gazeta Rabelo, o ex-vereador Geraldo Xavier, Aloí, presidente do PT, Bimbão, candidato a prefeito, Wilson, presidente do meu partido, do PSC, partido que respeita e sabe tratar de pessoas, e pastor Donizete. Eu gostaria, esses dias sofri bastante, mas aqui como membro da Ordem dos Advogados do Brasil, como advogado, membros do CONFEF, do Conselho Nacional de Educação Física, como também membro da FVB, da Federação Internacional de Voleibol, não posso aceitar mais representar uma cidade em países de fora e falar bem da minha cidade. Falar que eu moro, e até brinco quando perguntam, quando eu estou participando e representando a minha cidade. Gediel, onde você mora? Eu brinco, eu moro em Alumínio, uma cidade que Sorocaba e Votorantim faz parte da Grande Alumínio. O que me orgulha é estar no mercado, no supermercado e no açougue, as pessoas... Gediel, você nos orgulha em representar a nossa cidade. Isso é interessante, isso é importante. Mas antes do carinho que foi demonstrado no Facebook, que eu não vou declinar nomes de pessoas, porque nós estamos vivendo num momento de medo e não de esperança, mas temos que reverter essa situação. Postei ontem, mais de 60 pessoas curtiram e deixaram algumas frases que me levaram a lágrimas. Alguns acham que eu sou muito sério, não dou risada. Facebook, não vou emitir palavras, vou emitir pessoas. Confia no Senhor, que Ele te dará carinho, paz e proteção. Isso mesmo, quando eu falei que vim aqui para esclarecer boatos na minha cidade. Fé em Deus e força sempre, que Cristo te ilumina a cada palavra que se pronunciar. Cristãos católicos, cristãos evangélicos. Não se deixe abater. Acredite em você. Os 4 valores fundamentais são humildade, determinação, garra, disciplina e equilíbrio emocional. Prometo aqui ter equilíbrio emocional. Quando fui convidado para um desafio de ser diretor do Departamento de Educação, pelo valor que a educação tem no país, não pelo discurso, assumi a responsabilidade num pequeno espaço de tempo trabalhar pela educação do meu município. Também lutei, e o único desvio que existiu na educação foi do Fundeb, que eu tive que ter uma articulação política dentro dessa casa, através inclusive do vereador Alexandre, para a gente aprovar o plano de carreira dos professores, que tem 2 etapas. A primeira que já foi implantada da certificação, a segunda 2013, janeiro, que é o reenquadramento do professor. Por que fez só para a educação? Porque era obrigação do diretor de educação desenvolver e respeitar a lei que exigia o plano de carreira. Mas demonstrei para o cidadão servidor público, se um dia algum prefeito chegar, ou se eu chegar, eu demonstro que é possível fazer o plano de carreira para os demais servidores, mas era competência minha só implantar dos professores, que eu era diretor de educação. Pego o exemplo para as demais categorias. E aqui peço até ao candidato Bimbão, que está presente, que assuma um compromisso. Se eleito for, implantar a segunda etapa do plano de carreira para o professor, que é 2013, que consta em lei, que foi aprovado nessa casa. Mas, infelizmente, tinha um processo sendo desenvolvido no PT para apoiar o candidato Bimbão, Gediel Jaime. E usaram a educação.
E para minha surpresa, eu estava vindo aqui porque eu queria ver uma bomba que ia acontecer nessa Câmara, que ia estourar no desvio de recursos da merenda escolar, envolvendo o vereador Eduardo Bosco e Gediel de Carvalho. Só se for uma biribinha. Que bomba, eu não vi ninguém se manifestar de desvio de recursos da merenda escolar. Sabe por quê? Porque não existe. Porque não é verdade. A nossa sociedade, cidadão de bem, não pode nessa cidade mais ser influenciada no seu voto por fofocas, por boatos infundados. Não pode. Esse povo merece respeito. A minha esposa já foi vítima desse tipo de coisa. Não sei se forçaram uma prisão aqui de uma senhora que estava distribuindo panfleto, mas na última eleição falaram: a esposa do Gediel foi presa comprando voto. Mentira! Não tive tempo hábil de reverter essa mentira. Mas essa aqui nós conseguimos. Deus nos iluminou. Deus mostrou. O Ministério Público foi ágil, célere. Porque essa cidade também não pode ter nenhuma autoridade que tenha informações privilegiadas do Ministério Público. Essa instituição séria, que protege os menos favorecidos e que protege a sociedade. Demonstrou e já arquivou o processo. Que levaram cópia para alguns filiados de um partido que ia decidir em quem apoiar. E falavam assim: tá vendo? Timbre do Ministério Público. Nome do Eduardo Bosco e eu em seguida, a ex-funcionária. Se não tivesse uma motivação, quando saiu em março, dia 9 de março, ato contínuo, ela tinha que denunciar o Eduardo Bosco. Não o fez. Veio essa denúncia para mim, precisamos averiguar, motivada. Porque ela veio num período antecedendo a decisão do PT. Aos jovens do PSC, desculpa da última reunião quando eu estava machucado por esse tipo de agressão. E aqui, a denúncia dia 9, ela é demitida dia 9, a denúncia dia 10. Antes teve uma reunião do PT que teve um placar favorável ao Bimbão e ao Gediel, mas outros candidatos ficam um pouco atrás. Mas aí surgiu essa denúncia nesse processo. E aí, infelizmente, eu vi meu nome ser jogado nos 4 cantos dessa cidade. Como ladrão, como que tirou dinheiro da merenda. Pelo contrário. Inclusive lutei para ter uma feijoada na merenda e hoje tem na quarta-feira. Lutei por tudo isso. E o pior, dia 10, sai uma conversa na cidade. Vai estourar uma bomba na Câmara Municipal de desvio de recursos da merenda. Eu vim hoje ver a bomba. Não tem bomba. É uma biribinha que uma ex-funcionária, não sei se motivou, levou essa denúncia. Mas graças a Deus, Deus é forte. O Ministério Público viu, acredito, pela seriedade que tem os promotores. Aqui tem coisa. Não tem prova. Arquivarei o processo e arquivou o processo. E amanhã nós vamos pedir cópia do arquivamento. O único dinheiro do Fundeb foi para o professor. Mas já tem boato na cidade também. O Gediel desviou dinheiro do Fundeb. Vou voltar nessa casa. Se essa fofoca existir na cidade, eu vou falar de conforme, de que dotação orçamentária saiu e para onde saiu o dinheiro do Fundeb. Não quero entrar nesse discurso. Mas não joguem nas minhas costas a responsabilidade de alguns que tomam. Assuma cada um o seu papel nessa sociedade. E já tem um boato na cidade que o Gediel desviou do dinheiro do Fundeb. Depois eu volto aqui para falar. E qualquer coisa que acontecer com a minha vida tem repercussão internacional. Então o medo aqui não pode imperar. A esperança vai vencer nessa cidade. Pode ter certeza disso. E agora, o que me alegra é que a população de bem quis saber disto, do que estava ocorrendo. Eu não posso ser mais vítima nessa cidade, senão eu saio da vida pública. Estou, porque o meu partido gosta de pessoas, eu gosto de ser procurado para atender as pessoas. Senão eu fugia daqui, meu mandato ia embora. Quando eu organizei entidades não governamentais, clubes, sindicatos, passei a bola para outros. Criei clubes
ajudei a formar o sindicato, fui o presidente, fundador do sindicato. Eu acho que eu tenho um nome, eu criei uma imagem aqui, que não deve ser manchada. O Jaime me acompanhou quando eu fui diretor de esporte de Mairink. Nada de denúncia, ele foi vereador. Quando eu fui 2 vezes vereador nessa casa, ele me acompanhou. Não teve nada. Esses vereadores sucederam a minha administração nessa casa. Devolvi aos cofres públicos para asfaltar o Colibris e Figueiras, que era uma coisa que nós tínhamos com o prefeito, mais caminhão-pipa, 1.200.000 aproximadamente, eu deixei de usar e voltou para a sociedade. Essa é a minha administração. Tentei inovar, trouxe o placar, trouxe o notebook para os funcionários, para os vereadores. Tiraram até sarro que o vereador não ia conseguir utilizar. Hoje utilizam muito bem. Então essa é a minha vida. Preciso ser forte. Pedi até para minha mulher, meu filho, eu não vim aqui. Porque eu não posso mais ser violentado nessa cidade. Denuncie. Se eu tenho culpa, denuncie no Ministério Público. Espere transitar em julgado. Esse aqui era um inquérito. Estava levantando informações para ver se é verdade. Mas não, já jogamos por interesse político e condenamos as pessoas. Jogamos na lata do lixo o nome de pessoas. E alguns que dizem professor, ouve e sai falando. Não deve. Leia. Analise. Para depois falar. Para depois julgar. Para depois condenar. Tenho minhas falhas. Não sou melhor que ninguém. Não é porque eu busco no meu trabalho, fazer a minha imagem com o meu trabalho. Não vivo da esperteza, não vivo da malandragem, não vivo dos corredores, não vivo do submundo da política. Eu vivo da minha vida, do meu trabalho como advogado, que a OAB precisa saber da minha imagem. Se ela comprovar isso, eu posso ser disciplinado na minha ordem dos advogados do Brasil. E eu quero que ela sinta orgulho, que tem um aluminense que lutou, venceu através do estudo. Não da malandragem, não da esperteza. Essa é a minha vida aqui. Que já fui questionado nessa casa, inclusive pelo vereador Bosco, um requerimento sobre não, ou se trabalhou ou não. Ele, Eduardo, fica à vontade, requeira. O Eduardo requereu e trouxe essa casa. Faz 1 ano e meio que está nessa casa. Não criaram o CPI. E sabendo que a CPI nossa é política, não técnica. E se às vezes alguns vereadores têm olho de sangue para o meu lado, pode criar CPI justamente por um desgaste único, que é político. Mas faça a investigação, mas leve para um órgão que auxilia o tribunal, a casa aqui, que é o Tribunal de Contas. Leve para o Ministério Público, que é uma instituição séria, que vai apurar e vai condenar. Mas, amigos, cidadãos, eu vim aqui e esperei a bomba. A bomba não veio. A responsabilidade de quem espalhou isto tem que ser cobrada. Se é num país sério, se é num país oriental, esse candidato ou renuncia à pretensão de ser prefeito dessa cidade, ou ele tira a vida dele, a própria vida, pela vergonha aos seus conterrâneos. Mas nós temos uma cultura que precisa ser aprimorada. Mas eu gostaria que esse partido que foi desrespeitado sentasse, analisasse, desse a oportunidade de não interferência no seu processo eleitoral. Se aconteceu no partido, meu Deus, imagine na eleição municipal o que vai acontecer. O desrespeito ao cidadão de bem não pode mais ocorrer. Não pode. E o partido que nós estamos discutindo é um partido que tem uma legenda e que tem um nome aciselado. Não pode dar cobertura a coisas que não é verdadeira. E aqui, em meu nome, usando o nome do Bimbão, não me deu autorização, nem falei com ele. Reflitam, volte a discutir. Se eu perder, tem que perder de uma forma legítima, honesta. Eu não fui em cada... Vim aqui, debati aqui, eu não fui em cada filiado e pressionei, e mostrei,
e levei coisas inverídicas e inverdades. Eu vi no debate das ideias. E graças a Deus que no PT teve uma senhora, uma professora, também não vou citar nome, que ela falou: presidente, nesse momento político pode surgir tudo. Pode surgir boataria, pode surgir isso e aquilo, seria melhor a gente refletir melhor. Não foi ouvida, eu não tive direito ao contraditório, ao princípio do contraditório, da ampla defesa que a Constituição me garante. E me alijaram de um processo que devia ser legítimo. E eu gostaria que recuperasse essa injustiça cometida com 2 candidatos, Bimbão e Gediel. Obrigado, boa noite a todos, felicidade, sucesso, vida, paz e que Deus ajude a todos. Pois não. Os termos do regimento solicitam a palavra. Excelência tem 10 minutos com a parte. Há 2 semanas, mais ou menos, eu já vinha falando que o período eleitoral ele é traiçoeiro, realmente. Ele é muito traiçoeiro, porque inventar fatos e evidenciar são coisas distintas. Inventar é aquilo que sai da cabeça, evidenciar é mostrar aquilo que está acontecendo. Então tem uma diferença distinta. Inventar fato é falar que o Jaime, por exemplo, que vai ser pré-candidato, eu acredito que eu posso falar isso porque não é ilícito, estaria sendo apoiado aí pelo PCC, por quê? Porque um dos membros do partido que o apoia trabalha na delegacia, que sou eu. Isso é inventar fato. Isso é tentar atrapalhar um processo correto. Evidenciar fato é mostrar que a segunda PJ instaurou uma ação civil baseado na declaração de uma pessoa que foi exonerada. Isso é evidenciar, porque é um fato, que pode ser corroborado por documento. Eu falava aqui dentro dessa casa, inclusive com o vereador, que na ocasião, o Eduardo Bosco, falava exatamente isso, que processualmente olhando, eu sentia fragilidade nisso aqui. Processualmente. Politicamente é forte, processualmente é fraco. Tanto que foi arquivado. Então são coisas distintas, processual e político. Outro ponto que nos leva aqui, que eu ficava pensando, a pessoa que denunciou, que certamente, até acredito que possa ter sido levada lá, ela devia ter tomado cuidado com um ditado indiano, que fala que em briga de elefante, o prejudicado é o capim. E agora, com esse arquivamento aí, ela corre o risco sério e legal de quê? De responder aí, por denunciação caluniosa, caramba, 4. Espero que as pessoas que tenham levado até lá, se assim ocorreu, a amparem nesse momento, porque ela vai ser pisoteada, processualmente falando. Então vamos falar assim, sobre o PT, a escolha do PT, o processo democrático do PT. Eu não sou membro do PT, eu não votei no PT, fico feliz do PT ter decidido lá, por salvo engano, 14 ou 15 votos a 3, em favor da candidatura do Jaime. Mas eu acho que o PT não levou em conta só essa denúncia, porque senão levaria em conta também a denúncia de que o financiamento da campanha, da futura campanha, né? Porque agora é pré-campanha, se socorrer, seria de crime organizado. Levaria em conta que é coisa bem pior. E tem gente que está aqui que sabe do que eu estou falando. Que sabe do que eu estou falando. Tem gente que está aqui que sabe do que eu estou falando. Então poderia levar em conta os 2 pontos. Só que o PT, eu acho que ele entendeu no outro sentido na conversa que nós tivemos aqui. O PT queria apoiar uma campanha de isenção em relação à administração atual. Uma campanha de isenção em relação à administração atual. E da isenção em relação ao Jacó, hoje aqui dentro dessa Câmara só tem 2 pessoas que se podem dizer totalmente isentos. Que é o Bimbão, que está lá no fundo, que representa, na minha opinião, a oposição em si no município, e o Jaime. Então, essa é a linha que eu acredito que o PT deva ter levado como consideração. Já a pessoa que me antecedeu aqui na tribuna, no momento da fala, não pode falar, porque assumiu a diretoria de educação, ocasião em que nós fomos ao jornal para informar que aquilo, isso tem no jornal, não era nada do PSB, daí a pessoa saiu do PSB. Mantém ainda hoje, mesmo com essas demissões que teve no quadro da educação, ou em desvio lá, um advogado que é do seu escritório, antes de ser da educação, foi beneficiado com as horas extras, vamos fazer CPI das horas extras. Ué, está dito que foi trabalhar, mas é fato estranho que ao longo de 3 anos, receba quase 40 mil reais em horas extras, distribuídos mês a mês.
E hoje a prefeitura tem uma dificuldade de pagar 250 mil de horas extras atrasadas aos funcionários. Então é isso que acontece. Porque falar de fato até papagaio fala. Só que as pessoas estão acostumadas aqui, dentro de alumínio, a bater no lombo dos outros, e bater, e bater, e bater e não receber. E bate, bate, bate e não recebe. Falo desde o início que processualmente eu entendi isso frágil, mas politicamente eu não entendo isso como frágil não. Entendeu? Não entendo sinceramente como frágil. Repito, inventar situação e evidenciar são coisas distintas, extremamente distintas. Inventar é algo da cabeça, evidenciar é demonstrar o que está nos autos, que tem papel. E eu tenho minha consciência tranquila que eu não invento nada. Ficar inventando historinha não é algo do nosso perfil. Além disso daí, o que mais que nós podemos falar aqui? Que eu acho que as pessoas às vezes não têm aquele equilíbrio que necessita ter na hora da derrota. Que sabe comemorar somente os pontos positivos. Nós chegamos atrasados à reunião com o PT, buscamos o apoio do PT, temos orgulho em falar que fomos aí à luta PT, fomos pedir voto para membro do PT que entendesse necessário apoiar o nosso candidato. Nós não estamos ali dentro falando, esse candidato sequer tem o apoio da família, veja só aqui, ó, o sobrinho que está comigo e isso aqui. Meu Deus do céu! Então é um monte de história, o cenário político está aí para isso. Agora vim falar aqui, ó, o único desvio que teve foi do Fundeb. Tem conhecimento, foi vereador, dinheiro do Fundeb é carimbado. É dinheiro que não pode ser usado para nada. Dotação orçamentária e dinheiro são coisas distintas. Dotação é uma coisa, dinheiro é outra. Às vezes há excesso de dinheiro e falta de dotação. Às vezes há excesso de dotação e falta de dinheiro. Se apura-se um superávit em favor da educação do Fundeb, é só enviar um projeto de lei de suplementação orçamentária a essa casa e o dinheiro vai ser poder gasto. Não se pode tirar o dinheiro do Fundeb, que é uma ficha carimbada, e comprar remédio. Não se pode tirar o dinheiro do Fundeb e, como inventou aí, o dinheiro do Fundeb, custear a reforma dentro da Câmara. Não se pode. Isso não é levar a verdade às pessoas. Isso não é corroborar com documento aquilo que se fala. Isso é invenção. Isso é invenção. Aí pega agora a tribuna e confunde tribuna. Ora com palanque eleitoral e ora com picadeiro. Entendeu? E arma a situação. Conhecedor do regimento, as pessoas que são, sabe que o uso da tribuna é 90 dias depois do uso. Então, o que a gente espera é o seguinte, é seriedade, é demonstração, vem aqui, desvio de dinheiro do Fundeb. O dinheiro do Fundeb é carimbado. O dinheiro do Fundeb é carimbado. Não se confunda dotação com isso. E não se confunda constatar um fato com inventar um fato, que são coisas distintas. São só essas minhas palavras. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Projeto de lei 28, 29 e o projeto de lei 13 de 2012. Lembrando que na semana que vem a sessão será terça-feira, às 18 horas. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão, desejando boa noite a todos.